Boa noite, começando mais um Área Live, um minutinho antes do nosso horário, nosso novo horário, agora às 18 horas, horário Brasil, às 22 horário Reino Unido. Boa noite para todo mundo bem-vindo, vamos chegando, hoje é Área Live especial, terça-feira, dia 19 de julho, Área Live 37. 37 não, perdão, 38. O 39 vai ser amanhã. Bom, vamos falar da entrevistada já de amanhã. Nós vamos conversar com uma marca que está nos Estados Unidos, em Nova York. Nós vamos conversar com o pessoal do Gold Raízes amanhã. Nós vamos conversar com essa moça aqui, ó. Super bonita. Lá ela vai estar na Itália. E amanhã a gente vai ter dois convidados especiais. Uma que está em Nova York e a outra que está no Jalapão. A gente vai ter uma conexão com o Quilombo Mumbuca de novo. Vamos conversar com a Ilana, porque essa marca trabalha exclusivamente com capim dourado. Bom, mas vamos falar da entrevistada de hoje, que é a estrela de hoje do Área Live. Conheço essa moça há muitos anos, já admiro o trabalho dela há um tempo. Conheci nas feiras, nos eventos, e sempre me chamou a atenção todo o trabalho dela, né? Eu vou conversar hoje com a Adriana Yazbek. E aí, a Adriana, não dá para dar uma definição para a Adriana, porque ela trabalha com várias frentes, né? Várias frentes de criatividade. E aí eu vou chamar ela para a gente poder conversar e bater nosso papo, porque ela já está aqui esperando a gente. Só um momentinho, a Adriana está lá no ateliê dela em São Paulo. Vamos conectar a Adriana. Boa noite, minha Boa querida noite! Adriana. Tudo bom, Acílio querido? Tudo melhor agora, você chegou? Que bom te ver, que Bom ótimo, te ver muito feliz, também. Quanto viu? tempo, né? Quanto tempo. Tempo, A muito última tempo. vez que nós nos encontramos, eu acho que foi num evento de iluminação. Eu não me lembro qual, mas foi num evento de iluminação. Algum lançamento, alguma coisa dessa área, assim. Se eu não me engano, foi na Dominic ou na Lalante, uma coisa assim. Pode ser, faz tempo, né? Faz tempo. Mas a minha memória para design é muito boa. Estava falando com você mais cedo, né? Eu lembro de umas Sim, coisas assim, antigas. Eu tenho essa memória afetiva, assim, com as pessoas que eu gosto. E você é que uma delas, né? Eu já estava ali, você já está na minha listinha desde o começo. Faltava só formalizar e convidar. Obrigado por me atender, pela simpatia sempre, né? obrigada a Adriana, você. Estou super feliz de estar aqui hoje, viu? que maravilha. A gente sempre começa esse bate-papo perguntando sobre a formação acadêmica do entrevistado, né? Para poder decifrar o entrevistado. Até quando eu te apresentei aqui, eu falei que não tem como definir você, porque você atua em várias frentes, né? Então não dá para te dar um título, né? Mas a sua formação acadêmica de base, qual que é? Fala para gente. Eu sou arquiteta de formação, mas Certo? eu estudei 3 anos de psicologia. E eu fiz também, na época da arquitetura, o curso de cenografia do Serrone, mas eu acho que além disso tudo, assim, essa é a formação, enfim, de ensino superior, mas eu tive a sorte de estudar na minha infância numa escola que era muito boa e muito criativa. Então Muito eu bom. dou esse crédito também para minha infância. E quando que te deu o estalo da criatividade, assim, vou ser uma profissional da criatividade? Você lembra como é que foi isso? Foi durante a faculdade? Foi antes?
Como é que Não, eu foi acho que isso? desde criança eu inventava coisa. Desde criança eu gostava mais de fazer os brinquedos do que de brincar com os brinquedos. Fazer as coisas já era a brincadeira. Isso sempre Entendi. está na vida, assim. Então, eu não acho que é É, uma adulto de sim, obviamente que a formação faz a gente ir direcionando, mas eu acho que esse tema da criatividade, eu não acho que criatividade é uma coisa só do campo da arte, né? Da arte, da arquitetura, do design. Eu acho que ela está presente em todas as camadas, mas enfim, eu acho que para mim sempre foi claro que minha vida estava conectada ao criar, né? A esse entendi, construir coisas, inventar brinquedos, enfim. entendi. E aí você entrou para arquitetura e você já tinha essa ideia que serei arquiteta ou não? Como é que foi isso? Não, eu entrei na arquitetura porque eu achei que era a faculdade que tinha mais a ver com o que eu gostava de fazer, com o que me interessava, né? Mas até essa trajetória foi curiosa, porque eu fiz 2 anos de arquitetura e confesso que fiquei um pouquinho decepcionada, e o meu estudo de psicologia foi no meio da faculdade de arquitetura, não é que eu fiz depois, entendeu? Foi uma coisa meio. Depois eu fiz esses anos de psicologia, fui fazer o curso de sonografia do Cerrone, aí eu voltei para a FAO, que eu falei, bom, ok, é a faculdade que tem mais a ver com o que eu gosto de fazer, né? Mas eu nunca, como você disse, eu não consigo muito me definir como uma coisa só, porque eu acho que tudo que eu faço são apenas escalas diferentes de uma mesma matriz, sabe? Projetar um Entendi. objeto, projetar um espaço, projetar uma exposição, são assim, a matriz é a mesma, o pensamento de onde vem é o mesmo. E sabe o que é engraçado? Todas as pessoas que eu tenho entrevistado aqui, eu acho que 90% delas fez arquitetura. Então, a arquitetura tem um papel tão importante, né? Mesmo que a pessoa não siga, e a constante são profissionais que fizeram arquitetura, continuam atuando como arquitetos e nos outros campos, né? E até o Paulo Alves falou uma coisa interessante, né? Quando eu perguntei para ele, por que arquitetura? Ele falou, porque arquiteto é que faz tudo. A maioria dos designers que fez algum mobiliário era arquiteto. Aí sabe quando você nunca tinha parado para pensar dessa forma? Eu falei, olha, Paulo me deu um estalo agora, que é isso, né? Então, a grande maioria dos criativos com que a gente fala ou faz arquiteto, ou é arquiteto é, para exercitar a criatividade, depois vai para outra área, muda e tal. Olha aí, Áurea Saciloto, linda. Olha, tem um monte de gente bacana aqui. Áurea, Raquel Rochiro acabou de entrar. Todas mulheres criativas maravilhosas. Olha, olha, Né? olha as minhas maravilhas nas minhas mãos. São da A Áurea. Áurea, maravilhosa. Entrevistamos ela um tempinho atrás. Ela foi nossa entrevistada. Foi uma entrevista super bacana, assim. Né? É, e esse mês está sendo o mês das mulheres, né? Só passaram mulheres esse mês aqui. Olha que legal, Que né? bom, que bom. E, assim, a gente tem entrevistado muitas mulheres criativas aqui, empresárias, empreendedoras, né? Super bom isso, né? Tem muitas. Tem, mas tem muitas, né? E aí não fica nessa coisa da afetação. É tudo gente batalhadora, com filho, com 2, 3 empregos e dando conta do recado, né? Que é muito bacana isso, né? Mulher dá conta, homem não dá conta de nada, né? Homem dá um espirro, fica doente. Aí pronto, chama a mãe, a mulher, qualquer pessoa, né? Ai, meu. Mas é assim mesmo, né? Não sabe, não, né? Desse jeito. Bom, enfim, vamos continuar a nossa conversa aqui. E aí você começou, você fez arquitetura,
e partiu já para os projetos? Como é que foi? Como é que foi essa... Como é que foi a transição, por exemplo, que você começou a transitar para... Dá para dizer que você transitou para a arte ou não? Você acha que teve isso? Eu acho que eu não tenho uma sequência. Eu diria que é mais pulverizado, sabe? Assim, não é que eu Foi comecei. tudo ao mesmo tempo agora. É tudo ao mesmo tempo agora, com certeza. É, mas sempre, enquanto eu estava na faculdade de arquitetura, eu sempre, eu era pintora, eu pintava tecidos, eu sempre inventava alguma coisa, sempre. Então, assim, tinha o espaço, ele é encantador, eu adoro pensar espaço, adoro, mas eu também gosto de pensar objeto. E eu gosto muito de pensar atmosferas, né? Então, eu acho que tanto nos espaços como as luminárias são objetos que produzem atmosferas, não são os únicos Cria o objetos. clima, né? E o clima, totalmente, a luz, ela é o que qualifica os espaços, né? Então, eu amo pensar luz. Não precisa necessariamente ser um objeto como eu faço, mas qualquer projeto de luz que seja cuidadoso está produzindo uma qualidade espacial, né? Para mim, a luz é o que mais determina a qualidade de um espaço. Mas eu acho que é isso. Eu sempre gostei de várias coisas ao mesmo tempo, realmente. Então, não Imagina. vejo uma sequência, sabe? As primeiras Entendi. depois aquilo. Não, é tudo mais ou menos junto e sempre os projetos se alimentando. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma cenografia para o Sesc Bertioga, e aí dessa cenografia eu desenvolvi vários tipos de tecido plissado e um deles eu achei tão bacana que acabou virando uma luminária. Eu fiz para Olha, luminária, mas era para uma coisa mais efêmera. E aí eu entendi que tinha um que ficou tão interessante que eu gostaria de investir nele. Desse projeto, por exemplo, eu fiz um monte de roupa, enfim, eu fiz, eu uso as minhas roupas, mas nunca foi uma coisa que eu comercializei. Mas é isso, assim, os projetos são sementes para novas coisas, né? porque quando eu te conheci nas feiras, né? Ah, Uhum. eu te conheci nas feiras, com aquele projeto lindo que era o projeto Boraceia, né? Que Sim, era. Eu queria que você falasse desse projeto especificamente, porque foi uma coisa que marcou muito a minha trajetória como. Eu não sou jornalista, né? Eu sou um observador do mundo que gosta de descrever as coisas, né? Mas uhum. foi a primeira vez que eu conheci um trabalho voltado, né? Queria que você falasse desse projeto, que você explicasse. Foi ali onde eu te conheci, né? Onde a gente se Sim, conheceu e que começou essa história toda, né? a gente se conheceu nesse momento e o projeto Boracé foi um projeto muito lindo que eu tive o prazer de fazer, porque ele teve muitas camadas, né? Então, assim, primeiro, eu fui convidada para fazer um trabalho dentro do Boracéia, que era um albergue de moradores de rua. E o trabalho era justamente tentar melhorar a qualidade espacial do albergue, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente tinha pessoas dormindo em grandes galpões. E quando você olha as pessoas dormindo na rua, elas procuram pequenos cantos, elas não dormem em lugares gigantes, elas criam cantinhos, tocas, né? É, sim. Então, já parecia uma coisa super contraditória você ter um espaço de abrigo e que esse abrigo, na verdade, estava produzindo uma situação que não era de proteção, né? Então, esse projeto foi um projeto muito bacana, que foi feito, o início dele foi feito na gestão da Marta e tinham outras pessoas também nesse trabalho. E a gente, enfim, tinha uma equipe, tinha unido Campo Longo, que era meu parceiro, que a gente fez, foi os diretores nesse momento, mas tinha a Joana Elito,
a Paula Dib, a Delaine Romano, tinham Só várias gente pessoas. bacana. Só Muita gente gente, muito bacana. muita gente muito legal e tinha assim, cenotécnico, marceneiro, costureira, tinha uma equipe muito legal de gente muito muito bacana. E aí esse primeiro momento a gente fez uma intervenção espacial, primeiro no abrigo dos idosos e das idosas, que eram pessoas que estavam lá de forma mais permanente. A ideia era que a gente fizesse o projeto para o albergue inteiro, que atendia mais de 500 pessoas. Só que a gente começou com os idosos e com as idosas, porque lá era a residência deles. E como se tratava de um abrigo de catadores de resíduos, inclusive foi o primeiro abrigo da cidade de São Paulo voltado para esse público, a gente entendeu que o certo seria fazer esse projeto a partir de resíduos, né? Inclusive porque os catadores, eles pegavam aqueles resíduos e vendiam por quilo. Então, o nosso trabalho inicial era pegar aquilo que era vendido por quilo e ao transformar com o design, agregar algum valor. Então, a ideia era trabalhar espacialmente isso, né? E depois, numa segunda etapa, haveria uma comercialização. Então, foi muito bacana. Nesse primeiro momento, assim, a gente teve um retorno incrível de psicólogos e assistentes sociais que disseram para a gente que, assim, as intervenções que a gente fez no espaço, elas diminuíram as brigas, os casos de insônia e as doenças. Então, Ah, que maravilha. é muito lindo. Eu adoraria poder fazer outros projetos com essa cara, porque muitas vezes os arquitetos fazem projetos só para um público de poder aquisitivo alto. E, na verdade, o espaço interfere com a qualidade de vida de todas as pessoas, tenham elas Sim. consciência ou não. Então, o projeto começou assim e depois, Acílio, a gente começou no segundo momento. O que aconteceu? Tinha essa equipe, a equipe foi toda embora porque mudou o governo. Eu fiquei sozinha e falei, eu não sei muito bem como que eu vou trabalhar aqui, porque não tinha equipe, não tinha verba. E aí foi muito interessante, porque eu falei, bom, não tenho, mas eu vou continuar, porque tinham várias pessoas motivadas. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Tinha essa primeira equipe e a ideia era que a gente fizesse o trabalho com os usuários do albergue, que foi o que a gente fez o tempo todo. Então, a gente fazia oficinas com eles. Então, tinham várias pessoas do albergue que estavam super motivadas. E eu falei, eu não vou embora agora, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou tentar conseguir material, eu vou, sei lá, pedir para os meus amigos tinta velha, sair pedindo por aí. E foi muito bacana, porque aí a gente começou a trabalhar com os jornais, que depois foi aquela coisa que fez o maior sucesso, porque era a matéria-prima mais abundante, mais fácil de conseguir. Tinta também a gente conseguia, tipo, meus amigos foram dando, enfim, a gente. E também por um outro motivo. Os moradores do albergue faziam muito aquele artesanato com um canudinho de jornal, imitando o Vime. Então, isso foi muito interessante, porque a gente começou a trabalhar com o jornal. Eu falei, então vamos lá, a gente vai brincar aqui nesse ateliê. Vocês vão me ensinar uma coisa, eu vou ensinar outra, a gente vai inventar junto. Então, assim, a gente começou a brincar com os jornais, não podia botar brilho, não podia fazer cesto, tinha várias coisas assim, não podia fazer nada que já existisse, porque o que já existisse já existia, então não fazia sentido. Então a gente começou a brincar e produzir canudos de tamanhos diferentes e cores diferentes e tingir de forma diferente. E foi muito, muito legal. E a gente começou a fazer formas novas e tudo isso ainda era voltado inicialmente para uma intervenção espacial. Depois de um tempo, a gente entendeu que a gente não ia poder fazer essa intervenção espacial, mas a gente já tinha, até porque assim, o foco do projeto mudou. Então, o secretário pediu para a gente ficar focado em geração de renda. E a gente fez milhões de painéis, porque a gente ia usar aquilo de divisória entre as camas, entre os. Ia ser assim como a gente tinha feito nos abrigos dos idosos, que a gente pegou o espaço gigante e compartimentou, fez painéis e divisórias com resíduos. Pena que eu não tenho como mostrar isso para vocês, mas é muito legal.
Depois eu posso dar umas fotos disso, foi muito legal. Tá Mas bom. Deixa eu só fazer uma interferência. Acabou de entrar na live agora a Tati, lá da Lartex, que é uma indústria de tecido gigante do Rio de Janeiro, maravilhosa, que a gente entrevistou um tempo atrás. Tati, essa moça aí sabe muito de tecido, viu? Se você for fazer algum projeto bacana, pode chamar ela, porque essa entende mesmo. E é uma artista de mão cheia. A Tati tem uma super indústria de jacquard. Ela produz jacquard. É uma indústria no Rio, super bacana, super antiga, e ela está lá, ó, batalhando e pondo a indústria para frente. vamos se Viu, falar. Tati? A Vai ser um... Adriana é super legal, conheço o trabalho dela, ela é genial, tá? Se você for fazer alguma coisa bacana, super colorida, Adrianinha. Desculpa, eu tinha que falar porque eu gosto de conectar as pessoas. Adorei. E são pessoas legais, né? Tá a Áurea aqui, tá a Tati é super astral, super gente boa, você, então a gente tem que, né, Fazer as juntar pontes, todo mundo, é fazer as muito pontes. Aí, ó, ela tá falando, legal, Adriana, bora. A Tati é animada. bom, sim, Tati, vai ser um prazer. Bom, vamos lá continuar. Então, o projeto Boracéia foi onde eu te conheci, né? Que eram Deixa eu só... aquelas peças Ai, maravilhosas de parede, esculturas que eram de parede, né? Tinham vários tipos e tudo muito colorido, né? tudo muito colorido. Então, a gente daí começou a focar nesse tema da geração de renda e a gente fez vários produtos. E aí, no fim desse primeiro ano, a gente fez um bazar de Natal. E nesse bazar eu convidei a Elaine Landulfo e a Daniela Seco, Maravilhosa, maravilhosas. Eu sempre participava da Craft. da Feira Craft, super empreendedoras, gosto muito dessas meninas. Eu sou apaixonada por elas, elas são maravilhosas. É, E a delas para irem lá. Elas são minhas amigas queridas, eu sempre participava. Elas foram, elas adoraram. E aí elas falaram: Isso tem que estar na próxima Craft. Eu falei: A gente amaria, mas só que a gente não tem verba para nada. E aí elas fizeram a primeira edição do Craft Apoia. E elas legal. cederam espaço para a gente. E isso foi revolucionário, porque isso era no fim do ano, a gente participou da Craft de março. Depois dessa primeira feira, toda a turma do albergue que fazia esses produtos, com o dinheiro da feira, saiu do albergue. E Ai, eles que não maravilha. mais, eles se sustentaram 10 anos com o dinheiro desse trabalho, não Olha, dessa que lindo. oliveira, né? Mas assim, foi o primeiro empurrãozinho para eles irem para o mundo. E foi muito bacana. Depois disso, depois eles viraram até uma ONG, a primeira ONG de moradores de rua. Demorou uns anos para isso, mas enfim, a gente trabalhou 3 anos juntos desenvolvendo esses produtos de jornal e eram vendidos para o Brasil todo, para o exterior. Foi muito, muito bacana. Foi um projeto muito Olha que bacana. lindo isso. Meu primeiro projeto de geração de renda, de capacitação, depois eu fiz vários outros, mas esse certamente foi o mais emocionante, importante e com mais resultado, até porque eu trabalhei bastante tempo lá, então isso faz diferença também, porque projeto de capacitação não é milagre, você tem que conhecer as pessoas, você tem que entender que é tudo, sei lá, que são trocas, que as pessoas estão ali acima dos produtos. É muito bacana. Foi muito, muito bacana. É difícil, né, esse enxergar do humano, né? Tem que ter essa sensibilidade antes de qualquer coisa, né? E também com o grupo que você trabalhou era muito difícil, né? Creio eu, que devia ser muito difícil, Era né? difícil, mas era maravilhoso. Assim, depois que as pessoas começaram que voltaram assim se reinserir, saíram daquela condição tão marginal, elas voltaram a buscar as famílias. Então foi muito bonito, assim, sabe? Não foi só foi um projeto que teve esse tema da geração de renda, que foi uma geração de renda duradoura,
e de muito resgate de autoestima, sei lá, de ajudar as pessoas a voltarem a pertencer, a deixar sair um pouquinho da exclusão. Foi muito, muito bonito, foi muito legal mesmo. Eu queria, Adriana, que você falasse, eu li um texto teu hoje que você me mandou, né? Que você me mandou, e aí eu estava, porque eu também trabalhei com papel, né? Eu entrei nesse universo maravilhoso do papel com o Henrique. Então eu aprendi essa história toda do papel e da valoração do papel, né? E aí no seu texto você fala muito dessa valoração do papel e dessa referência oriental, que os orientais têm isso, né? Os rituais para tudo, né? E a gente trabalhou muito a gente chama de papel washi, né? O papel com que eu trabalhava, que é o papel de fibra de amoreira, né? Que é feito da fibra da amoreira, e é uma técnica milenar que hoje em dia poucas famílias fazem no Japão, né? Eles tentam manter aquilo ali, tudo. E é uma arte, né? É uma arte aquilo. Aí eu queria que você falasse disso, dessa sua paixão pelo papel, né? Que eu acho que todo mundo que lida com arte acaba se apaixonando por essas histórias, né? Por esse fazer, né? E os orientais têm muito essa coisa, né? Não só do handmade, mas do handmade com alma, né? Eles põem alma em tudo que fazem. Tem aquele ditado japonês que os japoneses falam quando fazem a comida, né? Primeiro você alimenta os olhos, depois você alimenta os outros sentidos. Para depois você alimentar os outros sentidos. É por isso que a comida japonesa tem todo aquele requinte de apresentação, né? É um ritual para tudo. Aí eu queria que você falasse sobre isso no quesito do papel, né? Foi isso que te apaixonou? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sou louca por papel e eu, na verdade, antes de eu chegar no papel japonês, que é exatamente o mesmo papel, o washi. Danilo Vale, designer. Que Acabou de bom. entrar na live. É um designer de Brasília super bacana. Bem-vindo, Danilo. Desculpa. Bem-vindos todos. É, Então, eu sempre gostei de papel e, assim, quando eu comecei a me encantar por luz, eu queria trabalhar com seda, que já era um tecido que eu pintava. E no começo não consegui, então eu fui. Depois eu consegui, mas num primeiro momento não consegui, então eu comecei a pesquisar os papéis. E eu gostaria muito de usar papel nacional. E eu pesquisei papéis produzidos em todos os lugares do Brasil. Tem papéis deslumbrantes, maravilhosos. tem. Porém, o papel mais lindo para a luz é o papel japonês. Não tenho o que falar, que é o papel de fibra de koso, na verdade, né? Que é a folhazinha da amoreira que você está falando. E É. aí, ele é um papel muito precioso. Ele é o primeiro papel do mundo, né? Ele é o primeiro papel do mundo. Existem sutras, que são textos sagrados budistas, de 1.200 anos, intactos, sem uma bolinha de bolor. Porque ele é um papel que ele vem de uma terra vulcânica. E essa terra vulcânica ela é super alcalina. A maior parte da vida... Olha, É muito lindo isso, que a maior parte da vida do planeta ela está nas terras tropicais que são super ácidas. Então, o ambiente ácido ele é muito bom para a vida das bactérias, inclusive dos fungos. Então, por isso que esse papel ele é usado há muito tempo pelos artistas, porque ele é um papel que não mofa. olha. Ele é muito, muito bacana. Ele foi usado inicialmente, inclusive, como vestuário. Ele chegou a ser usado como guarda-chuva. Ele Olha, é só uma questão da gramatura do papel, e também no caso de guarda-chuva, ele era embebido em cera de abelha. Enfim, ele é uma coisa, ele é muito precioso para os orientais, né? E eu tive que usar esse papel porque não tinha nada com esse tipo de qualidade. Tem papéis maravilhosos nacionais mesmo, mas essa qualidade da luz, essa qualidade da própria matéria já vem blindada contra esses fungos e bactérias, por exemplo.
dessa durabilidade, que é assim, é uma coisa tanto que os japoneses usam na arquitetura deles, né? Não é uma É utilizado nas paredes, né? As paredes são feitas com aquilo. sim, eles não olham para isso como uma matéria descartável, eles olham como com reverência para esse papel, né? E ele realmente é um papel muito precioso, né? Então, assim, a gente não produz ele no Brasil, eu importo, mas eu tive que aprender a fazer, porque eu tive aulas com um mestre papeleiro maravilhoso, que é o professor Camori. Eu tinha aprendido a reciclar papel, a fazer papel de fibra de bananeira. E aí eu perguntei para ele, eu falei, professor, eu gostaria de aprender a fazer o papel de fibra de coso. Existe alguma possibilidade? Eu não pretendo produzir, porque eu sei que não é um processo simples. Como você disse, no Japão, o papel de fibra de coso manual, que é o ashi, ele está quase em extinção, porque não tem muita gente interessada em fazer. E hoje a maioria dos papéis feitos com fibra de coso é industrial, né? A produção é industrial. E aí eu tive o privilégio de ter aulas com esse professor maravilhoso. Ele me deu aula particular, praticamente, de produção de coso. Então a gente Olha que pegou, maravilha. foi lindo, a gente fez desde pegar o galho da planta, tirar a casca grossa, pegar, você só usa assim a parte entre a casca grossa e o tronco tem uma pequena fibrazinha e é essa parte, aí você deixa lá fermentando. Enfim, eu fiz todo o processo, foi muito, muito bacana, demorou muito, como os papéis manuais demoram, e foi precioso. Então, enfim, eu amo papel. Os papéis que a gente assim, o que sobra das nossas luminárias, a gente usa para fazer papel machê, não só o que sobra, né? Então, isso é outra vertente do papel. A gente usa esse papel que é o melhor papel do mundo, que é o papel japonês, e usa também todos os lixos, os papéis sulfite, todos os resíduos de papel, todos não, que a gente não põe, por exemplo, jornal, que não dá um bom papel machê. Mas a gente também gosta de trabalhar com esse olhar para o resíduo, né? Então, para o refúgio do papel e de trazer ele de volta para o ciclo. Adriana, você estava falando sobre, eu não quis te interromper, você estava falando aí sobre os fungos, né? Que é bom até para os fungos. E a Stella McCartney está lançando agora uma linha de bolsas, a gente acabou de publicar isso, uma linha de bolsas feita de um couro vegetal a partir de cogumelos. Eu Então, estou não muito couro, nesse assunto, acho muito interessante isso. feito a partir feito a partir de cogumelos. É uma coisa fabulosa. Ela está lançando uma linha de bolsas só nesse material, que imita o couro perfeitamente, mas é um produto novo, assim, que está sendo lançado. Eu vi recentemente, porque eu sigo todos os estilistas, né? E aí ela publicou e eu falei, olha que negócio interessante, né? É um produto novo que está sendo lançado no mercado. Muito bacana. E tem Muito um outro material que eu tenho pesquisado não, eu tenho visto, né? Que é esse bolsas sendo feitas em papel. Não sei se você já viu isso. Quem está não. fazendo isso é o Ercovitch, está em uma linha junto com o pessoal de uma marca chamada Papelaria. É São papel bolsas, ele Tyvek. são bolsas feitas de papel. E eu já vi outros designers fazendo também. Depois eu vou te mandar para você dar uma olhada. Anda, Porque quero ver. é bem interessante, assim, eu não conhecia, comecei a descobrir esse mundo novo agora, né? O Uhum. Brasil é tão rico, né, de matéria orgânica, Muito. tem tanta coisa que a gente não conhece ainda, né? É, por exemplo, eu venho do Cerrado, né? Eu venho de Uhum. Brasília, Goiás, e lá a gente tem muito piqui, né? Que um alimento, e a Universidade de Brasília está fazendo uma pesquisa super bacana com os derivados do piqui. O óleo do piqui, o extrato do óleo do piqui para cosmético, para uma série de aplicações. Porque eles descobriram que o piqui é muito proteico, muito rico.
E tem gente que Uhum. não gosta do sabor, né? Do cheiro, do sabor. Então ele desenvolveu o óleo para poder usar na culinária para pessoas que não gostam muito do cheiro, né? E tal. Então a gente tem tanta coisa rica, né? Tanta coisa Muita. fantástica. É igual, por exemplo, a jarina que tem na Amazônia. Aquilo é fabuloso, né? É A um ouriço. jarinte, né? É uma coisa fabulosa. O capim-dourado, né? Que é Uhum. maravilhoso. Amanhã a gente vai conversar com uma marca que está em Nova York, vendendo capim-dourado brasileiro Uhum. em joias ecologicamente corretas, é, com, com ouro sem, banho de ouro sem aditivos químicos, né? E levando para o exterior, olha que barato isso. Descobri essa Muito. marca por um acaso. Então, sabe, essas coisas muito legais que estão surgindo e dando Sim. aquele diferencial, né? Não é só o artesanatinho feito, tem um outro olhar sobre a história toda, né? Uhum. Sabe, aquela valorização merecida, né? Sim. Adriana, a gente está falando o tempo todo aqui de cores, de cores, de cores, porque você é muito colorida, tanto você é uma pessoa colorida, né? Uma das coisas que me lembro muito de você é do seu cabelo vermelho, maravilhoso, né? Acho que é a sua marca registrada, esse cabelão vermelho, bonito, que é lindo. Obrigada. É, e você é uma pessoa colorida, né? Tanto no vestuário e tudo, e nos teus projetos. Aí eu queria mostrar um projeto, eu acho que esse aqui é recente, né? Que é um projeto de cenografia, Esse é recente. Esse está, que é inclusive, bem, tendo está agora mesmo. acontecendo. Eu queria que você falasse desse projeto especificamente, porque ele é muito interessante. Então, esse é um projeto muito bacana que está agora no Sesc Guarulhos. É uma exposição que se chama Entremeadas. Esse aqui também é dele, né? Sim, é dele. Ah, que bacana. É uma exposição que se chama Entremeadas, com curadoria da Adélia Borges. E ela, Maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa, ela fez um trabalho incrível de curadoria pesquisando mestras artesãs mulheres no estado de São Paulo. Que Porque a legal. gente é muito legal, porque a gente muitas vezes associa o artesanato a uma coisa mais do Nordeste. Tem muito artesanato bonito e bom no nosso estado. Então, esse foi o recorte que a Adélia quis trazer para essa exposição. Então, a gente pensou desde sempre que a gente queria fazer, como a exposição, uma exposição que tem muito texto e muita cestaria, isso tudo forma tramas, a gente imaginou que seria muito lindo fazer um espaço como se o espaço fosse uma grande trama, né? Então, a gente criou essa trama colorida e o colorido aqui, a gente experimentou até outras cores, mas na verdade o colorido aqui ele tem a ver com dar um contorno de potência também, sabe? De fazer um entrelaçamento cheio de potência e de vigor. Então, a ideia é um pouquinho mostrar o vigor das produções através também do vigor desse espaço. Muitas vezes a gente não consegue, é, a gente vê artesanato muitas vezes. É estranho falar isso que eu não sou convencida nem quero ser, mas assim, às vezes a gente não aprecia a beleza quando uma coisa está mal colocada. Assim, você vai numa feira de artesanato, tem uma montanha Sim. de coisas e às vezes tem os tesouros ali, só que você não vê o tesouro porque está Mal embolado. exposto. Mal exposto. Às vezes está escondido atrás de outra coisa. Exato, tá de qualquer jeito, sabe? Então a nossa ideia era criar espaço, respiro, criar também um contexto para que as pessoas pudessem apreciar esses trabalhos de um jeito melhor, né? Então foi isso, assim. Então é uma grande trama têxtil colorida com essas três cores e é uma exposição que ela também convida o participante a experimentar, fazer oficinas, fazer bordados,
trabalhar nessa, assim, é uma exposição que ela não existe sem essa parte do educativo, sem essa parte do fazer e do saber mais, sabe? Então é esse convite para todos. Ela não é só uma exposição que você olha, mas você é convidada a participar fazendo também. A gente estava falando sobre essa história de cor mais cedo, né? Um pouco mais cedo a gente estava conversando sobre essa questão que às vezes na decoração brasileira é só o bege, o branco, o nude. E a gente Hum, estava aqui traçando uma teoria que é porque as pessoas não sabem mexer com essa história, né? E aí eu estou vendo esse colorido da tua exposição e eu vi no material que você me mandou que você é professora de meditação, né? tô, Também é tô. professora de meditação. E eu estou vendo esse colorido, e esse colorido chama para o budismo, né? O budismo tem esse colorido bonito, né? Podia mesmo, ter o colorido mais lindo do mundo. A roupa dos monges, as coisas todas, as pinturas, os móveis budistas têm esse colorido maravilhoso, né? Sim, É, sim. os tronos, porque os budistas têm pouco mobiliário, né? O pouco mobiliário que eles têm, eu só aprendi com uma amiga que comercializa móveis budistas em São Paulo, Quem é essa? porque o nome dela é Tatiana Leite. A Hum, Tati, porque é o seguinte, quando a China invadiu o reino do Butão, eles tiveram que fugir, né? O Dalai Lama fugiu, a corte inteira fugiu, e o que eles fizeram? Os chineses têm o hábito, eles têm a mania de queimar tudo que eles encontram pela frente, né? E o que eles fizeram? Para preservar a cultura deles, eles mandaram isso para lojistas no mundo inteiro, para que a cultura deles fosse preservada, para a cultura budista fosse preservada, para que essas preciosidades não fossem destruídas, né? hum, Então, por exemplo, a Tati, quando tinha a loja dela, ela tinha um manequim vestido com um hábito de monastério, porque aquilo ali simboliza que é móvel legítimo dos budistas, né? Da corte, né? E aí ela que me ensinou essas coisas todas. Ela estava falando que os móveis que têm dragões pintados são os móveis onde eles guardam os valores importantes para eles, que não é dinheiro, são uhum, outras coisas. São os objetos de ritual e tudo. Então, todo móvel que tem dragões pintados são móveis para guardar coisas importantes, né? E os móveis budistas têm umas traquitanas que eles desmontam a porta, toda feita de madeira, não tem um parafuso no negócio, e você tira a porta para poder transportar entre as montanhas, né? É um negócio assim fabuloso. não sabia de nada disso. Muito interessante, Acílio. Aprendi com essa amiga. Essa amiga é fotógrafa, fez moda, e quando ela se formou, ela juntou uma grana e fez uma viagem de 6 meses pela Ásia. Só que ela é 100% maluca. Ela dorme nas tribos, ela entra nos lugares mais malucos do mundo. E o que ela fez? Quando ela voltou, ela trouxe um monte de coisas que ela tinha comprado e estava sem grana, fez um bazar. E aí ela Uhum, fez essa loja chamada Casa 15. Só que o que ela fez? Ela fez acordos com tribos africanas. E aí ela vende os bordados das meninas da aldeia, que são bordados de treinamento de criança. Então, ela vai na Índia e compra, entra num brechó e compra um vestido de criança, ela pega só a frente do vestido e moldura. uhum, E uhum, ela compra sares, retalhos de sares, e ela faz os passepartout das obras, das fotografias dela com sares indianos. É fabuloso. Ah, eu É o quero tipo de conhecer. coisa. Estou tentando trazer a Tati para entrevistar. A Tati é genial. É Eu, dessas mulheres assim que tem história para contar. A menina tem história para contar, muita história, assim. Gosto uhum. muito do trabalho dela. Dri, eu queria agora mostrar a parte de arquitetura, né? Quando eu puxei as imagens, selecionei as tuas imagens para mostrar aqui, chamou muito a atenção. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Que é esse projeto aqui, que é esse é da escola, não é?
ou Esse é não? da Escola da Vila. É, esse projeto é super bonito, É tudo bem colorido. é muito colorido, mas é um colorido lindo, de quem sabe fazer, né? Porque vou eu pintar uma parede dessa cor, vira uma melequinha. Ah, é que esse tema das cores, olha, isso ainda tem os ladrilhos da minha amiga Joana Lira, ó, que lindo esses ladrilhos. Lindo, eu vi esses ladrilhos e falei, nossa, que coisa linda. Não, eles são muito maravilhosos. Joana Lira é uma fera, A Lira é uma fera mesmo, poderosa, poderosa. Aí junta com você, dá nisso. muito bonito. Aqui são Então, os banheiros, né? esses são os banheiros, Lindo. tudo bem colorido, né? É lindo, é Banheiro das lindíssimo. crianças, pequeninas. Essa parede aqui é lá, não? Não, isso daí são amostras de cores de um outro projeto, de uma exposição que se chamou Xilograficamente. Hum. E Eu queria que você são, falasse dessa escola primeiro, antes da gente entrar nesse outro. tá, eu vou dar um passinho antes só para falar das cores, né? Desse tema das cores, que assim, eu gosto muito de trabalhar com cor. Olha, E. Calu Fontes acabou de entrar. Ah, oi, Linda. Calu. Bem-vinda, Calu. Ah, então. Eu gosto muito de trabalhar com cor e assim, é, eu acho que tem um tema importante sobre as cores que é o seguinte, que muitas vezes, quando as pessoas estão com receio de trabalhar com cor, elas olham às vezes para a cor branca como se o branco fosse um conceito e não uma cor realmente, como se não fosse. E esse que é o tema, assim, na hora que você quer trabalhar com cor, você tem que olhar para as cores, olhar para elas realmente e ver se os seus olhos estão olhando ou se estão atribuindo conceitos a elas. Então, muitas vezes, assim, tem um ambiente super branco, aí a pessoa coloca uma cor e fala, ai, não deu certo. Talvez não dê certo mesmo, porque você tem que pensar nessa paleta como um todo, né? Eu sempre, quando estou projetando um espaço, eu imagino que eu esteja fazendo uma pintura tridimensional. É assim que eu vejo o meu trabalho de cores na arquitetura, na cenografia. É como se eu estivesse pintando pintando o espaço mesmo, fazendo uma pintura tridimensional. E olhando todos os elementos, porque é isso que faz a diferença, eu acho, sabe? É, entender que tudo que você está vendo, você realmente está vendo. Branco não é invisível. O Então, assim, o branco meu é não é, branco não é invisível, não é só um conceito. Assim, eu gosto também de usar branco nos meus projetos, mas aí ele entra como uma cor, não como um conceito, né? Então, assim, esse projeto da escola, eu trabalhei muitos anos para a Escola da Vila. A cada essa unidade, inclusive, foi desativada o ano passado. E, assim, a gente ia produzindo pedaços da escola, né? Então, não dava para fechar a escola inteira, inclusive o prédio já existia. Então, assim, a gente ia reformando a cada momento, assim, geralmente as obras aconteciam nas férias, né? Porque obra de escola tem que ser no período de férias, então a gente fazia os projetos durante o semestre e nas férias eram obras que tinham que ser rapidíssimas e começar e terminar, não podia sobrar nada, né? Geralmente quem construía era a Marcondes Ferraz, que é uma empresa de engenharia incrível, que diz o dia que vai acabar, acaba mesmo. É, não, é tipo uma coisa. Tá rindo porque você sabe que isso não existe, né? Estou rindo justamente por isso.
geralmente a gente ouve, alguém conta pra gente que é o dia que vai acabar e a gente ainda passa mais 6 meses esperando acabar, né? Então, Como diz o ditado maldito, a pessoa fala assim, obra ou você termina ou você abandona. mas Desiste. mais ou menos isso. Então, lá a gente teve experiências realmente muito boas. É, trabalhei muitos anos na unidade do Morumbi, na unidade do Butantã. No começo, eu trabalhei com a Joanelito, que foi minha sócia há alguns anos, e depois eu segui sozinha. E é muito interessante isso, assim, de como as crianças reagem ao espaço, como elas inventam, não é nem reagem, porque assim, a gente projeta e chega lá, eles inventam coisas e formas de interagir com aquele espaço que você nunca pensou que aconteceria. Então, o espaço é muito vivo, isso é muito lindo. E esse tema de trazer as cores, assim, de verdade, eu acho que mais até do que trazer as cores, é criar ambientes adequados às atividades, né? Então, é, você cria um ambiente harmonioso, com uma paleta de cores que eu não acredito muito nisso, assim, a gente tem que usar essa cor para isso, aquela cor para aquilo, aquela outra cor para aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais em equilíbrio de cores e balanço, do que nessa fórmula. Eu não trabalho desse jeito. Então, assim, tem um monte de vermelho na escola, tem. E o vermelho não vai deixar ninguém maluco só porque tá ali, sabe? Então, assim, teve uma vez que eu fiz um quarto que eu pintei de vermelho a parede de trás da cama. Não era a cor que você via quando você entrava no quarto, mas aquele vermelho atrás, ele dava uma sensação de proteção, de aconchego de algum jeito, sabe? Mas tudo isso para dizer assim que esse tema do colorido, ele tem que ter harmonia e assim, a gente às vezes, por exemplo, parte de pressupostos enganosos quando você pensa que as crianças não vão gostar ou que existe um jeito certo de fazer um colorido para criança. Geralmente os coloridos para criança são muito feios, são tipo cores muito chocantes, clichês, tipo um vermelhão, um amarelão, um azulzão. E as crianças, elas são muito inteligentes, muito abertas, elas apreciam o mundo. Então, eu acho que assim, a gente, quando cria um espaço, esse espaço, elas não vão só, como eu disse, reagir, elas vão interagir, elas vão propor em cima do espaço e elas estão ampliando o repertório delas, sabe? Uma vez, uma das donas da escola, agora não tem a ver com as crianças, mas que eu achei muito interessante, essas fotos que você mostrou fazem parte da educação infantil. Então, assim, o projeto foi da arquitetura e de todo o mobiliário e de paisagismo também. Então, assim, era desde a lousa, como funciona a lousa, da iluminação, então todos os elementos formando um ambiente adequado para o estudo. E um ambiente criativo, um ambiente não careta, um ambiente que você pudesse compor as mesas de formas diferentes, que você pudesse criar interações diferentes, as salas super permeáveis, então uma sala podia juntar com a outra, e era um ambiente muito, muito vivo mesmo. E muito equilibrado, as crianças realmente gostavam muito, você via as crianças ali gostando. E uma vez, uma das donas da escola comentou assim comigo, porque a gente ia fazendo a escola aos pedaços, né? Que uma mãe entrou na escola naquela parte e falou: ah, se a escola inteira fosse linda assim, eu botava meus filhos aqui agora mesmo. Ela me contou meio brava. Eu falei: sim, mas a gente vai chegar naquela parte lá de trás, pode deixar. Porque, assim, bem ou mal, o que importa numa escola é óbvio que é o projeto pedagógico. Só que o espaço, ele é sempre o cartão de visitas em qualquer lugar. Ele Sim, está falando coisas, ele comunica. Então, além dele servir as atividades que acontecem nele, ele também é comunicação. Então, é é. isso. Ele produz emoções, ele produz estados de espírito, ele é a gente sempre está num espaço. E a gente sempre está sendo influenciado pelo espaço, com consciência ou não. Então, aí entra a psicologia também, viu, Acílio? Então, você está falando sobre isso, eu estou lembrando de um cara que fazia isso magicamente, que era o Lelé.
Lelé fazia isso maravilhosamente bem, e ele fazia isso no ambiente hospitalar, que era o mais Maravilhoso. fantástico de tudo. Eu sempre falo para as pessoas, se você estiver em Brasília, vá conhecer o lugar chamado Sara Kubitschek. É fantástico. E é tudo isso que você está falando, né? Eu nunca fui ao nunca fui de verdade, eu só vi foto e é realmente encantador. Não parece que é um lugar assim, porque a gente forma imagens de como os lugares devem ser, né? Então não parece que é um lugar de doença esse hospital, parece que é um lugar de saúde, né? De convite a É, muito não, e bonito. eles usam a cor para setorizar, né? Porque o hospital é dividido em três áreas, né? É, cabeça e pescoço, membros superiores e membros inferiores, porque eles são um hospital ortopédico. Então, eles Uhum, têm essa questão da cor. É todo o uhum. hospital é balizado com as cores, né? Isso está nos assentos, sabe? Nas portas e nas obras de arte que estão, porque ele se uniu com Atos Bulcão e criou maravilhas ali dentro, né? Do muro externo do hospital até as áreas internas do hospital é desse jeito, né? É, e a unidade nova que foi construída na beira do Lago Norte é fabulosa. Vale a visita, sim. Vale a visita mesmo. A gente Irei com tentou, a gente tentou entrevistar, trazer alguém da equipe deles para fazer uma entrevista, para falar sobre os equipamentos desenvolvidos por eles, que é tudo desenvolvido por eles. Mas, infelizmente, eles não aceitaram, falaram que por causa do ah, governo não pode, enfim, essas bobagens que tem, né? Deixam de entendi. mostrar o que fazem para a Uhum, população, né? E as pessoas só descobrem que aquilo ali existe quando precisam, né? uhum, uhum. Lamentavelmente. Bom, Pena. enfim, vamos falar daquelas da madeira que eu mostrei aqui achando que era da escola, para você falar desse projeto? Esse projeto é um projeto muito bacana, que se chama Xilograficamente, que foi um projeto, foi e será, né? Porque a gente fez esse projeto para o Ó, tô SESI, ampliando, para as pessoas verem que é madeira pintada, né? compensado naval tingido, e a ideia, assim, como era uma exposição de xilogravura, a ideia era justamente que a gente utilizasse esse compensado, que muitas vezes é usado como matriz para a própria Chilo, a gente usou ele como suporte. Então a gente tingiu com uma tinta aguada e fez essa exposição, que foi uma exposição itinerante pelo SESI, por alguns SESI. E agora, provavelmente não, certamente a gente vai fazer um desdobramento dessa exposição no Sesc Birigui, que vai se chamar Ocupação Xilográfica. E a gente vai ter ainda esses painéis expositivos, que viraram um pouco uma marca registrada dessa exposição, feitos de compensado naval tingidos, eles vão estar lá ainda, né? Essa exposição provavelmente Legal. no fim do ano. A gente está bem contente. Podia começar a gerar mobiliário, né? Já pensou? Um mobiliário colorido assim? Seria muito lindo, né? Seria, porque eu não me lembro de mobiliário teu ainda, né? Eu não vi nada ainda assim de mobiliário. Eu projetei muito, mas realmente, assim, por exemplo, para a Escola da Vila, que eu trabalhei esses muitos e muitos anos, eu fiz projeto de todo o mobiliário das crianças, fiz uma biblioteca inteira lá, muito bacana, uma não, fiz duas. Então, tem todo o projeto da biblioteca, assim, alguma parte do mobiliário, tipo cadeiras, a gente não produziu, a gente comprou, mas tem um monte de mobiliário. Mas eu sempre projeto mobiliário, mas eu projeto mobiliário aplicado aos meus projetos. Eu nunca fiz mobiliário para vender, assim, digamos, nem sei, enfim, nunca fiz assim, uma cadeira ou uma mesa, sempre Um estava incluso. mobiliário industrializado, né? Não fiz ainda, não fiz. Mas se você é danada, é capaz de sair alguma coisa nesse sentido. Sabe o que eu queria começar a falar agora? A gente já falou aqui dos materiais, né, que você trabalha, a gente falou do papel, a gente não falou de tecido ainda, né?
que é Tá? é a sua outra grande paixão, que é o tecido. Queria que você falasse um Aham. pouquinho da sua relação com o tecido e como é que você fundiu as duas coisas, né? Tecido e Tá. papel. Queria que você contasse essa história. Eu amo tecido. Então, quando eu ainda era estudante, eu pintava seda e outros tecidos, mas eu pintava seda e eu ficava apaixonada pela transparência, pela luz. E eu comecei a querer trabalhar com luminárias por causa da luz da seda, daquela beleza, do translúcido, do que passava e ficava lindo, né? E aí, originalmente, comecei a trabalhar com isso e não deu certo. Foi por isso que eu comecei a pesquisar os papéis. Mas eu segui no meu desejo de tentar fundir os dois, né? E também de trabalhar só com a seda. Então, assim, meu projeto de formatura quando eu saí da FAO foi um projeto de luz e seda. Então, foi uma coisa que agora, inclusive, eu estou desenvolvendo, estou ampliando ele, digamos assim. Eu fiz pequenos objetos e agora eu estou construindo objetos maiores e quero construir um espaço com esse conceito, né? Ai, que legal. Eu espero que dê certo. Tem um projeto de exposição. Vamos ver se eu consigo fazer. Se eu conseguir, vai ser maravilhoso. Te aviso na mesma hora. A gente Mas, publica primeiro e pergunta depois. ó, ó, Nosso ó. lema é esse. É, eu não queria mostrar isso na imagem, não. Eu queria que você mostrasse aí no ateliê uma Tá bom. peça dessas, porque eu acho que fica mais rico, né? Que você está no seu ateliê. Vamos aproveitar essa riqueza, né? Essa parte, deixa eu só dizer um pouquinho o que, que eu vou mostrar, que assim, esse outro projeto só da seda, eu vou mostrar uma peça aqui, mas essa parte, chegou um momento que eu fundi o papel e o tecido. É, Tá. As luminárias de papel, todas têm uma pequena telinha, mas só que nesse caso, a gente faz, esse caso da seda, a minha ideia era produzir luminárias, objetos de luz, esculturas, aí eu chamo elas de esculturas, realmente, é, em que eu não visse mais a estrutura. Então, tem todo um tema aqui das pesquisas que são assim: a linha da estrutura, ela geralmente é a mesma linha por onde, ela é o mesmo sentido do papel, digamos assim, né? Então, ela conversa com o papel. Eu não gosto de pensar numa estrutura que esteja cortando a luminária, ou que não esteja, que esteja lá sem fazer parte, né? E essas peças grandes, que elas são as esculturas de luz, elas são peças em que a gente não vê a estrutura sumiu e elas são feitas de muitas camadas de papel. Então, eu não sei como vai ficar isso no vídeo, vou mostrar, mas são muitas camadas de papel e por cima tem uma camada de seda. E essa camada de seda, quando o objeto está desligado, ela dá uma sensação de uma névoa. Então, ela mais muda o objeto apagado do que aceso. Legal. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Mostra. Peraí, aqui, deixa eu inverter. Aqui são as luminárias mesmo, algumas luminárias. Essas aí são. é, Essas são as luminárias só de papel japonês. Esse que está na parede é do Boracéia, esse Por verde. isso que eu vou te mostrar, para ilustrar Mostra aqui. ele para a gente ver, porque a gente falou, Ah, falou, falou e não mostrou nada. só que está muito escuro aqui para ele. Mas isso aqui foi o nosso, a primeira peça feita do projeto Boracéia, de jornal, de Que reciclagem de lindo. jornal. Muito legal, não é? Essa é a primeira. Lindíssimo, Então, a primeira está aqui na minha mão. lindíssimo, lindíssimo. Muito legal, né? Aí É, muito lindo. aqui luminárias. Aqui, essa Essas, aqui. Pode é, falar. Quer que eu volte mais essas, aqui? essas luminárias que você está mostrando agora, elas são em Ah, tecido ou papel? Essas são em papel? essas são de papel japonês. De papel Todas de japonês. papel japonês. Chega um pouquinho mais perto para a gente poder ver. Sim. Essa se chama pedra. Certo. Ó, que legal a pedra. E, Essa e aqui é uma. Pode muito perguntar. bacana,
muito bacana é que você deixa essa estrutura do metal bem aparente, né? Você não esconde ela, não escamoteia ela, Eu né? não Ela teria fica como esconder, porque é ela que faz a forma e essa sombra vira parte do desenho da peça, né? Então, muito ela é legal. parte desse desenhar, né? Legal. Nas peças que eu misturo o tecido e o papel, aí a estrutura já você não enxerga. Essa Hum, aqui, por exemplo, é uma das que nasceu a partir da pesquisa com os tecidos, se chama legal. boia, tecido plissado. Aqui a gente tem, tá apagada essa, mas essa daqui ela tem uma base de papel machê Que e a lindo. cúpula, linda, né? É. Eu não consegui lançar isso direito ainda porque é muito complexo de fazer esse papel machê, de ter uma padronização. Mas essas luminárias de papel machê, elas são assim, para mim, é o luxo e o lixo. Porque esse papel japonês, que é o papel mais maravilhoso do mundo, né? E o papel machê, que é o feito de resíduo. Maravilhoso. Eu vou mostrar as outras, depois eu volto aqui e te mostro o papel machê também. Ó, essa Tá bom. aqui, por exemplo, ela é feita de... Essa é uma luminária de teto, uma escultura que eu chamo de escultura de luz de teto. Ela é feita Lindo. de papel e de seda. Olha, que lindo. É legal, né? Deixa eu mostrar aqui Muito, para... muito, muito, muito. Ela é uma peça bem grande. E Enorme. agora ela é enorme. E a maior de todas é essa daqui, ó. Essa peça tem 3,5 metros. Vou chegar aqui pertinho. Essa daqui é uma das esculturas de luz. Isso daqui, elas são muitas e muitas camadas de vários tons de verde, de azul. E por cima eu tenho uma Lindo, camada de seda nela. É bem legal, né? E aí lindo. tem essa aqui no alto também, que faz parte, que é uma pendente dessas. Essas todas são peças únicas, tá? E tem aquela lá Certo. também. E é muito interessante porque, assim, ali, por exemplo, eu tenho que usar lâmpada fria. A lâmpada que você usa muda a escultura completamente. Ah, interessante. Algumas lâmpadas acabam com a cor. Então, se você coloca uma lâmpada incandescente aqui dentro, vira uma coisa assim que você não vê mais essa quantidade de sutileza de tons de azul, que a tela não deixa a gente ver muito, né? Não, mas está Mas dando para ver bastante essas nuances todas. dá um pouquinho, Né? dá, né? E Dá, aí não, dá para ver perfeitamente. dessa série tem essas peças, só que agora está muito escuro para vê-las, que são as esculturas, as mesmas, são as esculturas de luz opacas, que daí a luz é pela qualidade da cor. Deixa eu ver se dá para ver melhor as que estão aqui no alto. Aqui, essa dá para ver Dá. melhor. Aí Isso não tem luz. é o seu brilhantismo com a cor, né? O mix da cor, que é uma coisa de doido. Qual que é a sua inspiração? Adriana, qual que é a sua inspiração para essas peças em específico, essas daí que você está mostrando? Tanto as esculturas quanto as de parede, as iluminadas e as pendentes. Então, a diretriz o tempo todo nesses projetos aqui, não sei se posso chamar de projeto, não sei se eu gostei da palavra, mas foi produzir peças que a estrutura não aparecesse, que a estrutura não entrasse realmente como uma interferência visual, né? Porque em todas elas aparecem, né? Agora não dá para ver nessa. E A estrutura não aparece, realmente, o que você falou agora, não, não vê estrutura. não, a Interessante. estrutura ela tá bem lá, ela tá lá atrás, no fundo, só virando a estrutura da própria forma, né? Mas e aí essas são um desdobramento daquelas com luz. Então, primeiro eu fiz as com as que estão iluminadas e depois eu quis fazer a mesma coisa com peças de papel. Aqui é papel machê, então assim, aqui já é o papel machê e por fora a gente tem o papel japonês pintado, tingido, né? Colocado aqui em cima, mas seria um desdobramento, né? Dessas peças. É mais ou menos isso. Maravilha.
Sabe o que eu queria que você mostrasse agora? As Que- peças de papel machê. Tá, Ah, deixa aquelas eu que você chegar, estava mostrando em cima da mesa, que elas são deixa eu mostrar. lindíssimas. Lá tem mais luz. Ó, uma passagem aqui só para elas coloridas também. Essas aqui são só de papel de fibra de coso pintado. Lindo. E aí aqui vou mostrar algumas de essas peças aqui. Dá para ver? Dá para ver. Tá bem Essas bonito. peças são de papel machê. Que mais? E aí Naquele você outro abusa da cor, né? Que é o mais abuso. lindo. Abuso. É É o tudo mais colorido lindo. aqui. E Muito essa aqui lindo. essa é uma de tecido, de resíduo. Ixi, tá muito reflexo, não dá para ver. De É, resíduo têxtil, que eu fiz para uma exposição que eu fiz no Sesc Piranga, que chamava Permanência. E essa daqui é o desdobramento das sedas. muito lindo. O que mais eu mostro aqui? Ah, essa aqui é de tecido, reciclagem de tecido. Muito legal. Essas luminárias, as brancas, né, que são feitas com. Essas são papel, né? Papel japonês. São papel japonês. Sabe o que é engraçado? Quando você trabalha com papel, parece tecido. Parece tecido. É, É lembra a durinho. textura, a Ah, forma do tecido, sabe? tem um tulizinho embaixo, mas essa textura que você vê, ela é a textura do papel, tá vendo? Olha, Mas que é o e aí, achi mesmo. e aí aparece bem a textura do achi, né? É, Esse negocinho é- do achi. essa fibrazinha, na verdade, que tem aqui, ela é a fibra do próprio arbusto. Tem vários papéis que não tem vários papéis que não papéis de coso que não têm a fibra, mas eu acho que elas dão uma riqueza e um ritmo nas luminárias, que eu acho que fica bem bacana. Você tem uma Podia, folha de cozo aí para a gente poder ver? não tenho Olha, assim, eu não olha eu, tenho. olha eu abusando. Ah, se você tivesse me pedido antes, eu tinha. Pois é, não pensei nisso. Não pensei nisso. Tem um monte de coisa aqui, mas é que não fica aqui. Entendi. Aqui é a Tranquilo. parte relativamente arrumada e mesmo assim bagunçada do ateliê, Normal, é normal. mais um pouquinho do papel machê. Lindíssimo, lindíssimo. São bem Bem grandes as lindo, peças. bem E aí, lindo. volto para cá, sento aqui de novo. Pode sentar. Eu quero mostrar um. Se você. Eu peguei umas imagens no seu Instagram e eu queria Uhum. mostrar, porque eu acho que esse aqui é projeto seu de design de Sim, interiores, não é? De projeto. arquitetura. Exato. E aí estão as esculturas de luz aplicadas no ambiente. Não, e você misturou tudo e está super harmônico, né? Tá tudo misturado e tá harmônico, né? Eu acho harmônico. Não, é super harmônico, não tem como não ser, né? Tá É. tudo muito harmônico. Sabe que é engraçado que essas bases que você fez das luminárias, que você fala, é papel machê, né? Uhum. Parece cortiça de longe. Essa especialmente que está nessa foto da Casa Vogue, ela parece muito cortiça, porque foi uma massa que não deu certo. Mas E ficou eu uma vou te textura tão linda. ficou, eu adoro as coisas que não dão certo. É, Aqui, no nosso ateliê, muitas coisas acontecem a partir das coisas que saem diferentes do que a gente havia imaginado. Isso acontece muito. Então, até uma das pessoas que trabalha comigo um dia falou assim para mim: Olha, eu fiz uma coisa que você pediu, mas não deu certo e eu acho que você vai adorar.
E é muito isso, assim, tipo, a gente tem muitos projetos que têm uma intenção e a gente vai na intenção, mas tem várias outras coisas desse processo criativo que são mais soltas, que são uma experimentação mais livre. Essa base, por exemplo, que parece uma cortiça, para mim seria um papel machê que eu não gosto. Só que eu achei tão legal. Eu digo, não é que eu não gosto, mas digo, eu quero fazer a cor lisinha. E aí ele ficou todo cheio de pelotas. E no final eu achei tão bacana que eu quero saber Mas como é que não faça, porque ficou muito legal. Lembra cortiça, lembra cerâmica, sim. lembra um tanto de coisa. E me lembrou esse trabalho que a Ananeute está fazendo agora de adobe. Você viu essas peças da Ananeute de adobe? Eu vi, são muito lindas, são muito lindas. Então, lembra muito esse, né, esse tom do adobe, assim, né? Na- Grosseiramente falando. Isso aqui é rosa, tá? É que a luz tá meio estranha, mas é, essa coisa das manchinhas, que primeiro eu não gostava, depois eu me apaixonei também, assim, sabe? Por esse. É uma massa, no fundo, assim como a terra do adobe é uma massa, né? É uma grande, a gente faz uma massa mesmo. Então, é uma massona de resíduo de papel que a gente bate e depois, enfim, essa coisa da tinta não misturar direito foi muito boa. Eu vou É, tirar disso, a nova coleção vai vir toda manchadinha. mas é o que torna mais natural e mais verdadeiro, né? Eu acho. Eu queria mostrar uma das luminárias que você já mostrou aí, está Ah, ambientada aqui nessa mesa maravilhosa, uhum. porque é o seguinte, o mercado inteiro está fazendo um movimento para aquelas luminárias de bolinha e aquelas bolinhas para todo lado, né? De tudo quanto é jeito. De chinês a design autoral tem aquilo. E você fugiu completamente dessa história, né? Com algo totalmente feito à mão, orgânico, né? E foge desse shape assim. Uhum. E é lindo. Olha como esse negócio é poético, né? A luz é deliciosa, a luz dessas luminárias é muito gostosa, realmente. Uma luz bem. E lembram organismos, né? Marinhos, lembram plantas, Mas você sabe? sabe que não vem daí, viu? Não, Não, não vem daí. O tema todo é que eu gosto muito. Olha, você viu que só tem. A estrutura é só num sentido, tá vendo? Eu gosto muito genial. de trabalhar com equilíbrio, desequilíbrios, assimetrias, e aí e de criar essas luminárias que elas têm um movimento diferente. Ela não é uma peça que é toda igual, então assim ela já tem movimento. De onde você olhar, você vai ver ela de uma forma diferente. Essa luminária, ela é bem antiga, na verdade. Essa luminária, eu fiz o projeto da casa para uma das minhas amigas mais amadas e eu fiz a luminária depois. Bem lindo, bem lindo. Olha o tijolinho inglês aqui que eu vejo para todo lado. A minha vida são esses tijolinhos ingleses, porque Esses tijolos são muito lindos, não são? são. E aqui o que, que acontece? Você tem os tijolos antigos, né? Das obras centenárias e tudo, e as obras novas eles colocam os mesmos tijolos, só que em tons diferentes e de uma forma mais contemporânea. Então eles mantêm essa unidade arquitetônica, sabe? Então Uhum. você tem um bairro totalmente clássico, clássico, antigo, centenário, e aí tem um pavilhão de prédios mais modernos, mais contemporâneos, né? Uhum. Mas que mantém essa unidade. É isso que é bacana neles. Né? Essa preservação da história deles é formidável. Né? Que a gente tem que aprender a fazer isso no final das contas. Né? Muito legal que também cria
uma paisagem harmônica, né? É uma paisagem harmônica. Você cria um, você cria uma unidade, né? Eu venho de Brasília, né? Brasília tem essa unidade Sim, total, né? Hoje a especulação imobiliária está tentando quebrar isso, mas as pessoas estão resistindo de certa forma, né? É muito difícil, mas estão resistindo, né? A manter uhum, o plano original e tudo, enfim, essas coisas sim. todas de Brasil, né? É uma mais linda que a outra, Maré Nova. uma mais linda que a outra. É pendente ou de piso? Genial. Eu esqueci o nome dela, meu Deus. Coisa mais difícil é dar nome. Eu acho que você tem que começar a criar séries, aí as séries vão evoluindo, entendeu? Uhum. Você estava falando eu estava falando que parecem coisas orgânicas, né, do mar e tudo e tal. Você está falando que não nasceu daí, que nasceu de outra coisa. E eu te interrompi. Não é. Eu sou realmente apaixonada pela natureza. Talvez se eu fosse ter uma segunda profissão, seria bióloga mesmo, porque eu adoro. Ó, esse é papel machê. A base de papel machê e a cúpula de couso. E sabe o Então, que me lembra essa textura? É textura de cabaça. Aquelas cabaças, sim. Eu acho que né? ela parece mais com a cortiça de perto, viu? Ela é muito É, ruim. O papel machê nunca é bem liso, assim. Por mais liso que você faça, ele é bem crespinho, sabe? Ele é bem, olha, bem crespinho. esse é com Essa aí. axim? É, todos são washi. Todos. Todos, porque é o papel mais resistente que existe. Além de ser o melhor difusor de luz, ele é o papel resistente. Esse é na Então, escola? esse é na escola. Esse é na escola. Genial, genial. Muito bom. Dri, eu queria que você falasse agora, a gente falou muito aqui sobre design, sobre cenografia, lembra? A gente falou, vamos falar sobre cenografia, bastante. Sim. E eu queria que a gente falasse agora das suas referências, assim, né? Além da arquitetura, além do design e tudo, você estava falando da história da roupa, né? Quem que te inspira nesse cenário de roupa, por exemplo? Eu sei que é difícil, porque tem muitos nomes bons, né? E a gente que é criativo, mas hoje em dia, quem está te chamando o olhar hoje em dia? Alguém que te chama o olhar, que você para ver. Que me inspira, eu vou falar uma pessoa antiga, mas não é antiga, tá contemporânea, mas que é o Issei Miyake, que eu acho maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ele faz escultura, na verdade, não é que eu acho ele maravilhoso porque ele faz escultura, mas eu acho ele maravilhoso. Ele tem o tema do colorido, ele pensa nesse jeito da roupa como escultura. Eu acho que também o trabalho dele não é. São roupas, claro, mas ele está num lugar que não é só. Ele está falando de outras coisas também, sabe? Então, ele, para mim, é o mais maravilhoso que existe. E eu vi um documentário da BBC muito bacana que mostra, fizeram um especial só sobre ele, né? E aí mostra no começo de carreira ele usando fibra de abacaxi para fazer roupa, e outras fibras e tudo. E ele fez um, ele fez roupas para um balé alemão. Eu já vi esses figurinos, são E aí ele decidiu que os bailarinos não precisavam de roupas para atuar, eles precisavam de roupas para vestir no dia a dia. É, é essas, é genial isso, né? Chama a nossa atenção. A gente que é criativo, né? Que bate o olho, olha, fala assim, meu Deus. Eu quero Eu tenho um documentário, hein? Onde eu vejo? esse documentário, já está disponível no YouTube. Ele chama O Mundo da Moda, é feito pela BBC. Ele tem 5 capítulos.
né? Uhum. E cada capítulo, eles selecionam assuntos diferentes, né? Uhum. E, por exemplo, os estilistas dos perfumes, os estilistas dos tecidos, os estilistas das passarelas. É um documentário super complexo, né? E aí ele pega esses grandes nomes da moda. Então, é Isemiac, Vivienne Westwood, Lagerfeld, Chanel, Jean Paul Gaultier, né? Só essa galera bacana, assim, e mostra de um jeito diferente, né? Ele mostra desde da mega produção, que é um desfile, esse pessoal todo que está por detrás, né? Ele mostra isso, né? Ele Uhum. mostra, por exemplo, um desfile comemorativo do Saint Laurent, onde o Lesage fez um vestido, reproduziu um vestido antigo do Saint Laurent. Era um Uhum. desfile de comemoração. E aí eles faziam cada peça do vestido e mandavam de motoboy para o ateliê do Saint Laurent. E de última hora o Saint resolveu mexer nas mangas dos vestidos. Aí eles mostram essas coisas, sabe? Como é que funciona. Porque a gente acha que é tudo uma maquininha que entra o produto de um lado e sai do outro. E não é bem assim, né? Essa Não, mágica toda que, essa mágica toda que acontece por trás, né? E ele conta as histórias e todas. Então isso é muito uhum. bacana. Como a gente está fazendo agora, né? Esse como eu digo para os designers, o designer por detrás do design, né? A mão que movimenta a pena para criar, de certa forma, né? Sim, Quem mais sim. te inspira? Agora vale não só na moda. Alguém que você esteja de olho agora. Não sei. Eu acho que são. Puxa, talvez a hora que acabe a live eu vá saber te responder. Não, vou tentar aqui, vai. Sempre tem umas inspirações de Ah, sempre. você Tipo, falou tão o, In- fácil do ICMA que não, geralmente é que não fala. o Ingo Maurer, que eu amo. Ah, o Ingle é fabuloso. Quem me inspira, eu fico pensando assim, imediatamente eu tenho. é, Sei lá, eu tenho. É que eu não sei, não são inspirações visuais, mas Não, mas inspiração mesmo, qualquer coisa, alguma coisa que você esteja ouvindo agora para criar, sabe? Uma coisa desse tipo. a coisa que eu mais gosto do mundo é a natureza. É a Foi muito natureza? genérico, mas é isso, assim, mas eu não tento fazer a natureza nos meus trabalhos, mas assim, gosto muito de. Isso é inspiração cotidiana, eu digo, de planta, de bicho, de entender como as coisas funcionam. E você estava falando antes dos fungos, das roupas da Estela. Eu estou lendo um livro sobre fungos, tipo, eu gosto de saber. Enfim, eu gosto muito de saber das coisas da natureza, de saber como as coisas funcionam, sabe? Eu também tenho isso. É, Tanto é é que antes de decidir por essa área criativa, eu queria ser biólogo marinho. Então, pois isso é uma outra. Eu tinha três opções quando eu fui fazer vestibular. No final só prestei arquitetura, mas era psicologia, oceanografia e arquitetura. E o meu amor pela oceanografia não virou nada assim no sentido de profissão, mas no sentido de amar o mar e de querer entender como sei lá, de gostar de ver as belezas do mar e de querer entender como funcionam os bichos, sei lá, é meio por aí. Eu desisti de biologia marinha porque eu comecei a estudar tubarão, aí eu desisti. Um bom Comecei motivo para desistir. eu comecei a ver uns documentários meio bizarros, eu falei, não, deixa pra lá. Não quero saber disso, não. Quero isso não, não quero isso não. Não quero dar de cara com um bicho desses nunca na minha vida. Só nos filmes tipo B, que eles estão bem ali. Muito bom, muito bom.
que você gosta de filme e de música, Adriana? De música, eu gosto muito de Bob McFerrin, Maravilhoso. maravilhoso. Bill Evans, amo piano, gosto de filme, eu adoro documentário, eu Eu também. gosto, falando das naturezas, é isso, tipo, adoro documentário de natureza, mas eu gosto muito de Wong Kar-wai, que mais? Não sei, daqui a pouco vem de novo. Tá bom. Bom, projetos para o futuro. O que você está preparando aí? O que está surgindo de novidade? Além dessas que você já falou, né? Da possível exposição. Eu tô pensando muito, estou querendo produzir uma coleção nova de luminárias de tecido, que eu até já plantei várias sementes, mas aí eu preciso avançar. Que desenvolver produto, quando você vê o produto pronto, parece que é muito fácil, né? Mas é aquilo, tipo, às vezes tem peças que demoram anos para você fazer. Então, Justamente. é um tema, assim. Então, eu acho que eu estou olhando para isso, estou olhando para melhorar algumas coisas técnicas nas coisas que eu já inventei, mas muita vontade de tirar do papel os projetos de papel machê, porque tem vários assim, tem esses bowls, tem as luminárias, tem alguns outros objetos, tem até mobiliário, mas é um pouco complexa a produção, como eu disse, mas enfim, tem umas peças bem grandes que eu estou com vontade de fazer. E é isso, é mais agora um desafio técnico de entender como é que a gente faz, né? E esses projetos que acho que eu já falei, mas vou repetir, projetos mais de arte mesmo, com essas, com esses tecidos, de produzir espaços com os tecidos, né? Isso é uma coisa que Entendi. eu tô com muita vontade de fazer. Ó, Maravilha. Então, ó a hoje Joana você está. aqui, a Joana que eu falei dela várias vezes hoje. Bem-vinda. Então, você Bem-vinda. está com o escritório fazendo projeto, né? Tanto residencial, comercial e tudo. Cenografia, quais são os clientes que você atende? Só para a gente lembrar. Que Agora eu estou fazendo projetos para o Sesc, né? Tem esse SESC, Piadas e esse outro. Falei de você, sim, Jô. Tem esse das falou de entrevistas mim. e tem o projeto Filograficamente, que Maravilha. também é para o Sesc. E as suas luminárias, né? Que você está produzindo e os seus objetos em papel machê, né? Hoje Sim. tudo é. Onde que a gente encontra os teus produtos hoje, Dri? Vamos fazer teu comercial agora. Então, em São Paulo, eu vendo. Em São Paulo, eu vendo para Dipot Objeto, vendo também Tá no na ateliê. dica do objeto. Tem uma linha que é exclusiva da Dipot, tem uma linha que eu posso vender no ateliê, a Dipot pode vender também, né? Então, aí eu tenho outras cidades, tem outros clientes, né? Legal. Belo Horizonte A de Arte, Design da Luz em Belém, Iluminato em Goiânia. Ai, tem tanto que eu não sei. Bom, tem que entrar no seu site e lá tem, né? É, Não site, na verdade, mas me manda mensagem pelo Insta que eu respondo, porque esse site ele foi um trabalho muito grande de quase 2 anos de projeto. Deu muito trabalho, a gente ficou muito feliz. Quem fez comigo foi a Natália Duran, que trabalha comigo e que eu adoro. E, enfim, quem fez comigo não, quem fez foi ela, eu só palpitava. Enfim, mas aí eu estou falando isso para dizer que tem mais coisas para a gente colocar que a gente ainda não conseguiu colocar, né? é Então, assim mesmo, isso é normal.
Falando nisso, deixa eu mostrar o site da Adriana, que está super bonito. Olha aqui. A gente entra, tem já todo esse colorido do trabalho da Adriana. E Fotos são bem... super bem feitas. Tudo muito bem feito. Ah, que Tá de legal. parabéns. E o seu Obrigada. site é Adriana Yazbek. Adriana, o Yazbek é yazbek.com, que é a moça Isso. internacional. Essa imagem que você acabou de mostrar fez parte desse meu projeto de formatura, meu projeto de conclusão de curso da FAO, que foram essas camadas de seda e que é justamente isso que eu estou mais apaixonada e querendo fazer agora. Isso aí foi Poxa, projeto de fotografia da exposição do Véio. muito legal. O site da Adriana é bem bonito, tá super completo, ó, tem a abinha aqui, tá? Aí Crédito tem Itália. arquitetura, cenografia, design, luminária, escultura, tá bem complexo, dá para olhar bastante. E o Instagram da Adriana, que é lindo, deixa eu abrir aqui, ó, dá para passear aqui, peraí que o acidente da bicicleta ainda tá mexendo na minha mão, para vocês verem. A Adriana é super, atualiza bem direitinho, tá super bonito, fotos de todos os jeitos, tem tudo Ah, essa explicadinho, bonitinho. exposição de com resíduos têxteis, que é o meu outro. Eu só falei da seda, mas na verdade eu gosto muito de tecido e eu gosto muito de trabalhar com resíduo também. Então, essa Né? exposição tinha tudo. Aqui os Detalhes do papel objetos, né? machê. Uhum. Bem lindo. Ai, é sempre lindo ver o trabalho da Adriana, eu fico sempre bem feliz assim. Na época eu ia nas feiras para ver, né, o trabalho da Adriana. Agora, como Sim, acabou essa nossa ladainha de feira, a gente está no virtual. E é bom se encontrar, né, se rever. é Fico muito ótimo, é feliz. bom virtual também. Muito bom. Para a gente que está aqui vivendo no exterior, né, é um país. Olha, esse aqui está lindo também. É outra cenografia, né? É do Véio, que foi uma exposição bem grande. Foram, acho que foram 3 andares no Itaú Cultural. Lindíssimo. Então, para eu que estou aqui no exterior e tudo, num país que é mais frio, mais tanto fisicamente quanto. Fisicamente não, porque eles têm coisas maravilhosas aqui para a gente ver, né? Ah, Uhum. lembrei de uma coisa interessante agora. O Museu da Moda e do Tecido, que é o Museu do Tecido e da Moda daqui, é todo colorido assim. Eu vou tirar uma foto e mandar para você. Manda, por favor. Eu tô anotando várias coisas aqui, viu, Acílio? Sua cara o lugar. É Eu lindo. quero ver, eu quero muito ver. E ele está ali no quarteirão do Deschardes, né? Naquela parte toda cinza e tudo e tal. E aí tá aqueles blocos coloridos, super coloridos. Quando eu for visitar, eu vou fazer matéria lá. Quando eu for visitar, eu faço um especial para você. Quando eu estiver Quero, lá dentro, mando imagens exclusivas para você. por Tá bom? favor. Bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Foi Falamos muito. sobre tudo. Deixamos Acho, alguma coisa fora de projeto? Não, né? não, acho que Falamos sobre falamos. cenografia, falamos sobre o trabalho de design, mostramos os projetos, falamos sobre material, falamos sobre tudo, no final das contas, da arquitetura, tá vendo? Te prometi que ia falar sobre tudo, falei sobre tudo. Minha querida, você é budista? Sou. Eu também. Olha, Ah, mais que uma legal. coincidência. É, Ah, olha que que... maravilha. Por isso que tem esse astral todo, essa maravilha toda. É, a gente, a gente entende o porquê, né? Minha querida,
delicioso conversar com você. Agora a gente está em contato. Que você precisar aqui de Londres, quando você quiser bater um papo, quiser ver uma exposição daqui, a gente vai lá e mostra para você, faz um ao vivo para você poder ver a exposição. Você mora aqui no Delícia. coração. Você é dessas pessoas que eu conheci nessa maluquice de feira, de tudo, e que sempre me recebeu muito bem, sempre me tratou muito bem, né? E sempre que a gente se encontra pessoalmente, faz muito tempo, a gente faz uma festa danada, né? Então é bom demais isso, Sempre né? muito bom, Cílio. Gosto muito de você. Fiquei muito feliz, muito mesmo, de participar, Nossa, viu? eu estou muito honrado de ter você aqui, porque você é dessas pessoas muito especiais, assim. Eu gosto mesmo, de verdade, muito, 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 tá? Eu também, meu querido, muito mesmo, viu? Um Fiquei beijo. super, super feliz. Um beijo muito grande para você e muito obrigada por tudo, viu? Ah, eu que te agradeço. Você sempre, sempre aqui, ó, no coração. Olha, Você vou encerrar para você com o meu bom e velho namastê, né? Namastê, gachô, namastê. Você pode encerrar aí. Obrigado. Beijo para obrigada, você. Boa noite. beijos. Obrigado por toda essa simpatia, essa alegria, esse colorido. Encheu a noite da gente com esse colorido. Obrigada a você, Beijo, querido. Tudo de bom e até beijo. Obrigado. beijos. Tchau. Tchau. Conversei com a Adriana Yazbek, maravilhosa, pessoa iluminada literalmente. Entrevista adicional dessa semana. Amanhã a gente tem a nossa entrevista diária, nosso encontro das quartas-feiras. Amanhã a Gold Raízes vai estar aqui para falar de joalheria e capim dourado. Não percam. Espero vocês amanhã. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que participou. A Áurea maravilhosa, a Raquel que entrou no comecinho da live, todo mundo que ficou aqui acompanhando esse bate-papo. A live vai ficar disponível para todo mundo poder assistir, tá bom? Agradeço a vocês. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Espero vocês amanhã e na semana que vem a gente vai estar com a Melina Machado para falar de joalheria e design, muita coisa bacana, tá bom? Obrigado, boa noite. Namastê para vocês. Site área, acesse essa ideia, assista essa ideia. Obrigado, boa noite.